A luta entre Luffy versus Kaido chegou no seu ápice, e cada vez mais é alimentada a ideia de que teremos o despertar de uma Akuma no Mi. E esse despertar sendo a fruta lendária que teve o seu nome alterado pelo governo mundial para que a sua real natureza fosse esquecida. Mas será que essa fruta realmente seria a fruta do Luffy, ou será que isso nada mais é do que uma cortina de fumaça para algo que também está debaixo do nosso nariz? E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Uma das primeiras opções, além do despertar, quando a gente pensa para um possível power-up para o Luffy, seria uma variante do Gear 4 chamado de Tiger Man. E eu queria começar falando sobre essa primeira opção. Primeiro pelo fato de que a gente entrou no ano de 2022 e somado ao fato de que a gente está entrando no final da luta do Luffy contra o Kaido e ter essa expectativa aumentada, o ano de 2022 é o ano do tigre no calendário japonês. E a gente viu não só o autor de One Piece, o Ishiro Oda, ele desenhando uma ilustração do Luffy ao lado de um tigre ali em comemoração a essa virada de ano, mas também outros autores da Shonen Jump também publicando ilustrações ali dos seus personagens ao lado de algum tigre, né, com a temática de tigre. Então esse seria um ótimo contexto para caso o Luffy ele venha despertar uma nova variação, venha mostrar pra gente uma nova variação do Gear 4, que essa fosse o Tiger Man. A gente viu também que depois do time skip, as técnicas e transformações do Luffy passaram a se tornar baseadas em animais, por conta do treinamento dele durante o time skip numa ilha que continha diversos animais. A gente viu, por exemplo, o Kong Gun, que fazendo referência ali a um gorila, o Rhino Schneider, fazendo referência a um rinoceronte, e o Léo Bazooka, por exemplo, aqui, fazendo referência a um leão. E a gente viu também isso se aplicando às transformações do Gear 4. E essa seria uma ótima oportunidade para o Oda ele fazer uma referência ao tigre e ao dragão, que de acordo com a simbologia taoísta, o tigre e o dragão são criaturas complementares que refletem os princípios do Taiji, a verdade suprema formada pelos opostos complementares Yin e Yang. O tigre é de natureza Yin e apresenta um comportamento mais agressivo, territorialista, é um caçador nato. Já o dragão representa o Yang, que é um símbolo de sabedoria, forte, astuto e sabe a hora de agir. É também um espírito velho e sábio. O tigre contém a semente do dragão dentro de si, assim como o Yin possui a semente do Yang. O dragão também possui um pouco do tigre dentro dele, assim como o Yang possui uma parte de Yin. Só que eu acho que essa referência ao tigre e ao dragão sendo os opostos ali, eu acho que ficou realmente representada na luta da Yamato contra o seu pai. Por mais que Yamato não tenha exatamente a fruta de um tigre, pelo fato dela ter uma fruta relacionada a um felino, eu acho que dá pra gente forçar um pouquinho a barra aqui, né? Até a gente teorizava que ela teria uma fruta relacionada a um tigre pra fazer exatamente essa referência, mas acabou ficando ali talvez de forma bem sutil se a gente considerar a luta entre eles dois, que estavam ali em exatas situações opostas, principalmente por toda a questão familiar, por todo o conflito familiar que eles já carregavam entre si. Talvez o Oda ele decidiu ser bem sutil nessa referência, se ele realmente quis fazer alguma referência quanto à fruta da Yamato. Só que seria muito interessante essa ideia do Tiger Man para o Luffy em específico nesse arco de Wano, principalmente se tratando do armamento avançado que ele aprendeu durante esse arco. Ele aprendeu a dar um soco que consegue até mesmo transpassar a dureza corporal do Kaido, as escamas duras do Kaido. Só que imagina se ele usasse essa mesma técnica, só que de mão aberta, assim como o Rayleigh fazia, assim como os personagens antes do time skip faziam para demonstrar o armamento avançado. Imagina ele com um tapão de tigre assim, ó, pá, conseguindo usar o armamento avançado para assim conseguir passar as escamas do Kaido, né? Seria uma forma ali até talvez de lembrar o poder do Buda, o Sengoku, que usa uma técnica muito parecida com a palma da mão budista, né, que muito provavelmente também possui o armamento avançado ali, pá, dando um tapão aberto. Seria uma transformação bastante carregada de contexto caso viesse a ser executada ainda nesse arco contra o Kaido. Agora, a segunda possibilidade para uma variação do Gear 4, que nem necessariamente precisaria ser um Gear 4, mas poderia ser um Gear 50, por exemplo, mas vamos pensar pé no chão aqui sobre essa possibilidade, seria o Gear 4 Brain Man. Galera, se o Luffy ele já conseguiu acelerar o seu sangue através do Gear 2nd, se ele já conseguiu inflar os seus ossos através do Gear 3rd e conseguiu inflar os seus músculos através do Gear 4, o que restaria para ele conseguir inflar e conseguir potencializar no seu corpo, se não
o seu cérebro. Pra quem acha essa ideia bizarra, esse é um dos poderes usado por um dos principais personagens com poder de elasticidade na ficção, o Senhor Fantástico. A capacidade de Reed Richards de se esticar se estende a todas as partes do seu corpo, incluindo o seu cérebro. Isso permite que ele manipule e estimule pontos chaves da sua mente, permitindo que ele compreenda praticamente qualquer coisa e resolva problemas impossivelmente complexos. Agora, você imagina isso sendo representado da forma mais caricaturizada por parte do Oda, do Luffy lá conseguindo inflar o seu cérebro falando, peraí, deixa eu pensar aqui, né? E não só isso, mas imagina, agora que a gente vai entrar daqui a pouquinho na saga final de One Piece, a gente vendo a introdução do Vegapunk, a principal mente no universo de One Piece, e o Luffy se encontrando com ele para trocar uma ideia e começar a filosofar sobre a tese da origem das Akuma no Mi, porque, segundo a teoria da relatividade geral, né, realmente o poder do Fujitora não conseguiria ser suficiente contra o poder do Shiki, que anula a gravidade. Enfim, tô chutando um exemplo aleatório aqui. Mas galera, por mais bizarro que possa parecer, eu realmente consigo imaginar isso acontecendo, não só como uma forma de você ter o momento onde o Luffy vai conseguir debater intelectualmente de igual para igual, quem sabe até mesmo com o Vegapunk, mas seria interessante caso ele usasse isso também em batalha, ele conseguia ler os movimentos, né? Talvez sendo uma forma até de potencializar o haki da observação dele, uma percepção muito mais aguçada, um nível de processamento cerebral muito mais avançado do que a média, e ele conseguindo explorar ainda mais a observação dele a um nível que a gente ainda não viu. Só que galera, por mais que a gente tenha prestado muita atenção no Luffy nesses últimos meses, dá pra dizer, né? Principalmente depois que o Oda ele vai empurrando, ele vai fomentando essas ideias de que tem algo a mais em cima do Luffy, depois lá do papo da fruta, do Luffy da fruta da borracha ter sido supostamente uma fruta de extrema importância e que acabou sendo roubada pelo Shanks por algum motivo que a gente ainda não tem certeza. Então tudo isso leva a crer que tem algo a mais em volta do Luffy, principalmente em relação à fruta da borracha, né? Só que talvez não tenha a ver com ele. Talvez tudo tenha a ver, na verdade, com o Kaido. A ideia que eu quero compartilhar aqui com vocês é de que a fruta que os Gorosei têm medo que venha a despertar um dia e que teve seu nome alterado para esconder a sua verdadeira natureza não seja a fruta da borracha, não seja a fruta do tempo, mas sim a fruta do peixe modelo dragão azul. Vamos lá para o conceito, porque o dragão azul, na mitologia chinesa e outras do leste asiático, é um deus dragão e um dos 4 símbolos, ou 4 guardiões, entre as constelações chinesas, representando a direção cardial do Oriente. Dragão azul, pássaro vermelho, tartaruga preta, tigre branco e a criatura que serve como um intermédio entre essas 4, o dragão amarelo. Então a gente já começa a pensar aqui, peraí, quem sabe, talvez a fruta do Kaido seja, na verdade, parte de um conjunto, parte de um grupo de Akuma no Mis lendárias que a gente ainda não viu dentro da obra. Quem sabe esses outros exemplos, o pássaro vermelho, a tartaruga preta e etc., sejam também zoas lendárias que possam vir a aparecer dentro da história? Talvez. A gente sabe que o Oda, ele, de certa forma, conseguiu ser sutil ali na referência de ter esses elementos dentro do arco de Wano, como, por exemplo, o tigre branco sendo ali, na verdade, talvez sendo representado pela Yamato. A gente viu o Marco com a sua fruta da Fênix, que apesar de não ser um pássaro vermelho, estava lá como um pássaro. Teve o dragão azul do Kaido, enfim, algumas coisas que pareciam fazer referência a isso, mas não sei se o Oda ele vai realmente muito além disso em relação a toda essa ideia. Só que afinal, por que a fruta possui o nome da fruta do peixe? Galera, a fruta foi inspirada no mito chinês do portão do dragão, em que o portão está localizado no topo de uma cachoeira em cascata de uma montanha lendária no Rio Amarelo. Muitas carpas nadam contra a correnteza do rio, mas poucas são capazes ou corajosas o suficiente para o salto final sobre a queda. Se uma carpa fizer o salto com sucesso, ela se transformará em um majestoso dragão. E essa lenda também foi o que deu origem ao Pokémon Magikarp, por exemplo, né? Que, a partir de um peixe, se transforma num dragão marítimo azul. Ironicamente também, galera, as frutas que são denominadas como frutas do dragão em One Piece não são de dragão. Na verdade, são modelos que se baseiam em dinossauros. São chamadas de fruta do dragão, modelo Brachiosauro e etc. Só que com o Kaido é diferente. Ele não se chama fruta do dragão modelo dragão azul, se chama fruta do peixe modelo dragão azul.
E assim, a definição da fruta poderia ser perfeitamente essa como foi passada pra gente. Fruta do peixe, modelo dragão azul, porque na prática o que acontece em One Piece é que as definições, os nomes em si, pouco importam. O que importa realmente, o que importa é o que é mostrado pra gente na prática, é o que aquela fruta exerce como poder na prática. Então o nome ali, por exemplo, fruta Gorogoro no Mi, que se refere ao som que o trovão faz, por exemplo, ou até mesmo a Gura Gura no Mi, que se refere à onomatopeia, que as vibrações do poder do Barba Branca fazem, por exemplo, elas não refletem exatamente o que o poder faz na prática. Na prática a gente vê é o Enel soltando uma porrada de raio e o Barba Branca conseguindo, através das suas vibrações ali, quebrar o ar e assim gerar maremotos e terremotos. Só que existe um mistério em relação a alguma fruta que teve seu nome alterado. E a gente tem esse direito de suspeitar que essa seria a fruta do Kaido. Então a gente para pra pensar aqui se Kaido não seria, na verdade, Uranus. Mais especificamente, se a fruta dele não seria, na verdade, a última arma ancestral que faltaria ser mostrada até agora na história. Afinal, a definição mitológica de Uranus é ser a personificação dos céus. E se você ganha o poder de uma fruta, que você consegue manipular os elementos do céu como ninguém consegue fazer, como ninguém conseguiu mostrar até então na obra, isso faz algum sentido. Até porque qualquer coisa poderia ser uma arma ancestral, seja um navio de guerra, seja também uma sereia, ou seja, uma Akuma no Mi. E isso não quer dizer que a fruta do Kaido seja a mais poderosa de todas caso ela venha a despertar. Por definição, a fruta que pode destruir o mundo é a fruta do terremoto. Só que a diferença de você ter, por exemplo, uma fruta do terremoto comparando com a fruta do Kaido aqui é o peso histórico. Não necessariamente a fruta do Kaido, como eu falei, é mais poderosa do que as outras, mas ela possui um peso histórico como nenhuma outra provavelmente possui, assim como as outras armas ancestrais também possuem. A definição de uma arma ancestral dentro do universo de One Piece é você ter uma capacidade de destruição em massa. E outras frutas também possuem essa mesma capacidade, né? Só que, como eu falei, o peso histórico de como essa fruta foi usada, de como essas armas foram usadas no século perdido é o que fazem delas as armas ancestrais. Então, dependendo de como essa fruta foi usada durante o século perdido, ela poderia muito facilmente ser classificada como uma arma ancestral, assim como qualquer coisa no universo de One Piece poderia ter sido, dependendo da forma que foi usada, partindo da premissa de que também possua a capacidade de destruição em massa. E o que a gente está vendo agora na luta entre o Kaido e o Luffy não é o Luffy tendo um pequeno flashback lembrando dos seus momentos do início da sua jornada, percebendo que uma antiga amiga, dá pra dizer assim, né? Uma antiga colega de profissão, colega de vida, acabou perdendo o seu trono. Não é o Luffy que tá tendo o flashback clássico de um personagem prestes a despertar uma nova habilidade, mas sim o Kaido. E sobre o fato dos Gorosei terem ordenado que o Luffy ele fosse eliminado, talvez não se tratasse do Luffy em si, talvez se tratasse do Kaido, só que com o Luffy através de um intermédio para que o Kaido acabasse despertando a sua fruta, e não a fruta do Luffy. Impedindo o Luffy de continuar nessa batalha é impedir a possibilidade do Kaido acabar despertando a sua fruta também, porque é isso que está prestes a acontecer. E outra, não foi a fruta do Luffy que foi copiada pelo governo mundial, foi a fruta do Kaido. E qual seria o interesse maior de copiar uma fruta se essa não fosse uma arma ancestral? Algo muito específico, além de ser somente uma fruta poderosa. E vocês podem me perguntar, mas afinal, então por que a fruta da borracha era tão importante para o governo mundial a ponto deles fazerem o chilique que fizeram pelo fato do Shanks ter roubado aquela fruta, por terem deixado aquela fruta ter sido roubada? E eu não nego a possibilidade de realmente ter sido, quem sabe, uma fruta importante no passado para algum rival do governo mundial, quem sabe até mesmo a fruta que o Joy Boy da época possuía. Mas assim como o chapéu de palha, pode ser que esse seja nada mais do que um mero símbolo para o governo mundial, de ter aquele símbolo que um dia foi uma arma usada pelo seu inimigo e ter aquilo na sua posse, da mesma forma como eles possuem um chapéu de palha que muito provavelmente foi usado pelo Joy Boy
também, não significa que aquele chapéu ou que até mesmo a fruta da borracha, por exemplo, por mais que também tenha sido usada, se a gente partir dessa premissa, pelo Joy Boy, não significa que ela em si seja algo muito além do que a gente espera, que vá mudar todo o conceito da fruta e etc. Pode ser só realmente algo em paralelo ali acontecendo. Mas eu acho que todas essas evidências, elas apontam muito mais para a fruta do Kaido do que para a fruta do Luffy em si, se a gente considerar toda a soma de evidências que a gente trouxe aqui, né? Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acham. Será que realmente se trata da fruta da borracha do Luffy ou será que se trata da fruta do Kaido? A gente tá na maior dúvida das nossas vidas nesse arco de Wano e eu queria agradecer aqui ao Kaique Nadal por ter feito algumas artes aqui pro canal que eu tô usando na thumbnail desse vídeo e também ao canal Zonop, meu brother Tassiano, que foi o responsável por lançar essa ideia de que, na verdade, toda essa discussão se trata, na verdade, da fruta do Kaido e não da do Luffy. Inclusive, ele também lançou essa ideia do Luffy Brain Man, que eu achei muito genial e quis compartilhar e encaixar aqui nesse vídeo também. Beleza, galera? Se você ficou até aqui e gostou do vídeo e não foi inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem semanalmente comentando mangá e o universo de One Piece. Beleza? Até a próxima. Tchau!